Se você já tentou jogar FX Racer no modo simulação, desligando o controle de tração, provavelmente percebeu que o jeito de pilotar muda totalmente. O carro começa a derrapar nas curvas, qualquer aceleração brusca pode fazer você rodar, e até mesmo pistas fáceis como o Red Bull Ring viram um grande desafio. Mas e se eu te dissesse que superar essas dificuldades é mais simples do que parece? Seja bem-vindo ao Polaris 17 e hoje eu vou te mostrar um passo a passo com truques para você aprender a jogar sem assistência e destravar o seu potencial no FX Racer. Vamos nessa! O modo simulação do FX Racer foi pensado para quem quer uma física um pouco mais próxima de um carro real. Diferente do modo padrão, onde muitas assistências ajudam a manter o carro na pista, no modo simulação não, você desativa boa parte desses controles. Aqui, a velocidade é ajustada para parâmetros realistas, cada pneu se comporta de uma forma individual nas curvas, a aderência nas retas é equilibrada, não sei o que isso significa na prática, mas tudo bem, e você ainda tem acesso aos ajustes avançados, com setup muito mais detalhado. Além disso, eu pretendo fazer um vídeo sobre como mexer nesses setups. Se vocês querem que eu traga esse conteúdo, já comentem embaixo pra mim saber que vale a pena, fechou? Agora sim, mano, na primeira vez que você tentar correr no modo simulação, o negócio vai ficar um pouco difícil pra você. Eu lembro as minhas experiências, e uma volta sozinha era papo de rodar umas 7 ou 8 vezes. Que coisa absurda. Mas um dos elementos centrais desse modo é justamente o controle de tração. Com ele ligado, o carro segura parte da potência para evitar que as rodas traseiras percam a aderência. É como se o jogo dissesse bem assim, ó, relaxa que eu cuido disso pra você. Agora você vai ver como é a diferença entre o padrão e o simulação. Estamos aqui na pista da Áustria e olha, quando você freia, vira o carro, dá o pé, não acontece nada. O carro tá seguro, tá firme. Aqui a gente tá com assistência de tração ligada. Agora se liga só no simulação. Você freia, dá o pé e o carro roda. Pô, Polaris, mas como corrigir esse problema pra não rodar mais? Bom, é aqui que entramos no primeiro truque, acelerar de forma gradativa. No FX Racer, ao contrário de jogos de console, você não tem gatilho ou pedal analógico para acelerar de forma gradual. Aqui a graduação no acelerador é feita tocando várias vezes no botão. Esses toques rápidos funcionam como uma espécie de simulação da progressividade que você teria um pedal. Eu vou dar um exemplo, ó. Tô até com o setup padrão que o FX Racer dá aqui. Na primeira curva de Interlagos, o S do Senna, você vem, freia no ponto certo e começa dando no mínimo 3 cliques no acelerador, de uma forma rápida. Se você perceber que a traseira começa a escorregar, coloque um intervalo entre esses cliques ou até aumenta a quantidade deles, tipo para 4 ou 5, freou, 1, 2, 3, segura e vai embora com o dedo cravado. No começo pode parecer até estranho e desconfortável, mas logo você se acostuma e percebe que essa é uma das chaves para conseguir se manter estável. O segredo aqui, meu parceiro, é sentir o jeito que o carro responde. Esse controle manual da aceleração é o que separa quem simplesmente sobrevive no modo simulação de quem aprende a ser rápido. Eu quero que você repita isso até ficar confiante que não vai rodar. Pode ser até em todas as curvas. As de alta velocidade, quando você está em sexta ou sétima marcha, não precisa de tantos cliques assim. Pronto, aí quando tu pega o jeito, só começar a diminuir a quantidade desses toques. Olha aí, a gente vem na reta, freou, 1, 2, segurou e vai embora. De novo, freou, 1, 2, segura e vai. Mas mesmo aprendendo isso, eu vejo que muitos jogadores continuam rodando, não por causa da aceleração, mas por virar o volante de forma agressiva demais. E é pra isso que o próximo truque serve. Esse é o ponto em que muita gente, inclusive o Polaris aqui quando comecei, continuava rodando mesmo depois de aprender aquele truque do acelerador, você acredita? Quando você esterça o volante de maneira brusca tentando corrigir o carro de uma vez, a traseira vai soltar imediatamente. E aí, meu mano, não tem milagre que salva. É verdade. Por isso você precisa aprender a ter cadência no volante, conduzindo o carro até o apex da curva sem movimentos repentinos, como se fosse uma criança jogando. Controla a direção com calma, sem quebrar o traçado, e o tempo de volta também não ir pro buraco. E olha só, no FX Racer, esse erro acontece principalmente nas curvas de alta velocidade. Deixa o carro fluir, vira só o necessário para apontar. Quando você entende que menos é mais no volante, a tua pilotagem vai transcender, mano. O carro para de rodar à toa e você consegue construir uma segurança para acelerar cada vez mais cedo, que é uma coisa essencial. Já vi muita gente achando que para ser veloz precisa ser arrojado, sair jogando o carro de qualquer jeito, mas é exatamente ao contrário. Eu comecei a baixar meus tempos no modo simulação justamente quando eu deixei a minha pilotagem mais suave. Em vez de simplesmente segurar o botão de virar, você pode aplicar a mesma lógica do acelerador, olha, usando microtoques no volante para guiar o carro de uma forma mais fluida. Isso dá um maior controle e te ajuda a se adaptar ao modo simulação sem assistência. Eu vou reunir nossas dicas de FX Race em uma playlist para você maratonar, viu? O link tá na descrição.
Porém, uma coisa que pode te pegar de surpresa nos piores momentos é aquela rodada inesperada. Imagina tu tá concentrado, dando tudo de si, e do nada teu carro sai de traseira. E é aqui que entra a técnica da salvada, ou também chamada de contra-esterço. O piloto vira o volante na direção do escorregamento para ajudar a apanhar a traseira do carro e recuperar a aderência, fazendo com que tu volte para a linha do traçado. Esse truque serve muito bem quando você tá jogando em corrida, para não perder muito tempo ou ser ultrapassado pelos outros pilotos. No meu caso, isso acontece direto quando eu passo naquelas zebras elevadas ou até em descidas, tipo no Hairpin de Mônaco. Ó, sentiu que a parte de trás escorregou? Vira rápido o volante acompanhando a traseira. Pisa no botão do freio, solta. E depois, mano, é só deixar o veículo voltar pra posição certa. É chato, mas com a prática você se acostuma e consegue recuperar. Agora presta atenção. Que eu vou passar um exercício matador pra você sair daqui mais confiante e encarar o modo simulação. Eu chamo de o truque do deslize. E ela é perfeita pra quem tá achando o carro meio difícil, meio complicado e quer se acostumar primeiro. Funciona assim: quando você chega numa curva, freia no ponto ideal, mas ao invés de já enfiar o pé no acelerador ou continuar freando, deixa o carro deslizar sozinho, meu nobre. Nada de apertar botão nenhum, tá? Só solta e deixa ele rolar até o apex. Aqui no trecho de reta a gente vem com bastante velocidade. Só frear, deixa o carro rolar um pouquinho, 2 toques no acelerador e vai. De novo, freou, 1, 2 e vai. Agora nesse outro trecho que é mais de baixa, freou, deixa o carro fluir, 2 toques no acelerador e vai de pé cravado. Para você entender mais ainda, eu vou dar um exemplo aqui na última curva de Jeddah. Ó, freia, deixa o carro fluir, 2, 3 toques no acelerador. E aí tu vai com tudo apontando pra reta, meu companheiro. Se você manter essa consistência e se comprometer em treinar como eu fiz, tenho quase certeza que suas habilidades vão evoluir demais. É como meu pai sempre me disse: tu só vai ser bom em alguma coisa se treinar. Não existe outro caminho. Então, se você pensou em desistir do modo simulação, agora já tem as armas pra dominar ele. Manda esse vídeo daqui pra aquele teu amigo que também tá sentindo dificuldade com o controle de tração e depois conta nos comentários como que tá sendo a experiência de vocês. Se tu quer mais segredos de pilotagem, confira esse vídeo daqui, que eu trouxe dicas de como evoluir ainda mais no FX Racer. Obrigado por assistir, forte abraço e fui!